Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A continuação do vídeo, amém? É a segunda parte, igreja, amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui no Evangelho de Lucas 10, amém? A partir do verso 16, vamos dar para ele continuar, glória a Deus. E na missão que o Senhor enviou, esses dois, que é os 70, o Senhor Jesus, ele falou para a igreja que em uma casa onde ele chegasse, ou numa cidade, que anunciasse, derramasse as palavras do Evangelho, se eles não aceitassem, se não creram, assim o Senhor falou que era para que eles viessem sacudir a poeira dos pés, vossos pés, né? E aqueles que também que não quisessem ouvir, aqueles que não quisessem ouvir a igreja, que assim também não estava ouvindo ao Senhor. Aqueles que rejeitassem a igreja, estavam rejeitando a Jesus. E assim, tá sucessivamente, vamos entendendo que hoje não há diferença para hoje, para a missão, quando o Senhor designou a igreja, e nós estamos dentro dessa missão, onde a gente vamos a outras nações, a outros povos, ou a pessoa individual, que muitas vezes eles não querem ouvir, não quer ouvir você, não quer ouvir a mim. Então, mas que isso não venha afetar a missão da obra na nossa vida, tá? E o que pertence a gente, o que cumpre a gente, é realizar a comissão que Deus confiou, ou seja, a evangelização, é a pregação do Evangelho alcançando as vidas que estão padecendo. Então isso não é o caso. Outra, segundo a orientação do Senhor para a nossa vida como igreja. A igreja voltou, eles voltaram, cheio de júbilo, como está escrito, de alegria, falando: Senhor, em teu nome, os espíritos imundos ou malignos obedeciam a gente, se sujeitava a gente. O Senhor falou: você não se alegra, porque os demônios, os espíritos malignos obedeceram a vocês em meu nome, mas vocês devem se alegrar mais e mais ainda, porque vocês sabem que o nome de vocês está registrado no céu. Está registrado no céu. O nome de vocês estão no céu. No céu, está no céu o nome da igreja. No registro, na documentação de Deus, na documentação de Cristo Jesus, que é o juiz, o legislador, Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor deu essa ordem, né? E para mim e para você, essa ordem, ela continua. Então, as perseguições, odiar o cristão, não aceitar o crente, o cristão, mas nós temos uma missão na terra, que é pregar o Evangelho. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa tarde nós temos a palavra de Deus orientando a mim e você a respeito do trabalho do Senhor, a respeito da obra de Deus. Meu amado, minha querida, meu irmão, minha irmã, você como igreja, você não se sente, você não nota, não percebe que algo está errado, ou algo está acontecendo com você, porém em você não está cumprindo a missão que Jesus deu, a missão. Louvado seja o nome do Senhor. Você não entende que muitas vezes você padece porque você não está cumprindo o que Deus estabeleceu na tua vida para você realizar aqui na terra, que é a mensagem do Evangelho, como está registrado: ide por todo o mundo e pregais o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Meu querido, a preocupação de Deus para mim e para você é levar o Evangelho. Por que levar o Evangelho? Amém? Vamos à carta aos Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, amém? Carta aos Efésios, capítulo 1, verso 12 e 13. A igreja aos Efesianos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esperamos em Cristo. 3. Em quem também vós,
estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Meu querido, olha o que nós entendemos pela Bíblia. Qual seria ou qual será a preocupação de Deus? Deus se preocupa com todos aqui na terra. Amém? Nós vimos dentro da Bíblia. Deus se preocupa com toda a alma que Ele botou aqui nesse mundo de perdição, nesse mundo, nessa terra de vivente, de pessoas vivas e pessoas mortas. Louvado seja Deus. Então a preocupação de Deus é salvar. É que o evangelho da vossa salvação venha alcançar muitas vidas, muitas nações e muitas línguas de outros países. Então isso é um dever meu e seu, levar o evangelho para que eles sejam também salvos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O evangelho da vossa salvação. Qual é a esperança? Nós cremos, nós igreja, e esperamos por quem? Nós esperamos por Cristo e esperamos em Cristo, com a convicção e a certeza que o galardão nosso já está pronto, já está preparado. Mas para isso, igreja, eu e você precisamos perseverar, precisamos atuar, precisamos determinar, precisamos avançar, precisamos alcançar muitas almas, precisamos povoar o céu, porque o céu é um lugar que nós temos pela referência bíblica, é onde Jesus quer levar muitas almas a herdar a eternidade, e a eternidade só está na pátria chamada céu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E aqueles que não dão crédito, amém? Pedro vai falar, o apóstolo Pedro vai falar, escrevendo a sua carta, né? A sua carta para o Universal. Pedro vai falar, aonde vai ficar? Onde vai ficar? Onde ficará o ímpio? Onde ficará, né, o pecador? E onde ficará o justo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já sabemos com a resposta da Bíblia, né, que os ímpios serão reduzidos a cinza, serão condenados, serão exclusos os ímpios, e os pecadores também, se não se arrepender, vão tomar fogo também, segunda vez, vão levar fogo também. Então o justo já tem um lugar reservado por Deus, justo, justificado em Cristo, já tem uma herança incorruptível, segundo a epístola do apóstolo Pedro. Nós temos uma herança incorruptível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós somos aquela geração, nós somos aquela nação eleita, reino sacerdotal, para anunciar as virtudes de Deus. Querido, eu e você, nós somos a nação santa, nós somos o povo santo, nós somos a propriedade exclusivamente de Deus, nós pertencemos a Deus. Então nós somos separados entre todos os povos na terra, para mostrar, glória a Deus, aleluia, a diferença, e para nós, aleluia, nós mostrar a santificação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós precisamos mostrar a santificação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. 1 de Pedro capítulo 1, amém? 1 de Pedro capítulo 1, a partir do versículo 15. Exortação à santidade. Verso 15, glória a Deus. Ao versículo 15 ao versículo 19. Mas como é santo aquele que vós chamou, sede-vos santo também em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Pausa, glória a Deus. Vamos dar aqui um pausa, amém, igreja? Vamos introduzir esse versículo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Pedro exorta os cristãos acerca da santificação. Meu amado, é um assunto que você conhece, a igreja inteira conhece. Santo santificado em Cristo, santo separado em Cristo, aleluia. A igreja, ela é separada para Cristo, a igreja foi separada por Cristo,
Para quê? E que propósito? Para a gente mostrar a diferença. Para eu e você mostrar que nós somos diferentes. Que nós somos um povo, uma nação tirada entre todas as nações, com fins de propósito. Que propósito da parte de Deus Pai para anunciar as virtudes de Deus para as nações. Aleluia. Então vamos entendendo que nós somos separados, santos, separados de tudo. E Pedro vai falar, vós sede santo em toda maneira de viver. Então eu vejo na Bíblia, meu querido, meus amados, que santificação para mim e para vocês, em toda maneira de viver, é eu e você ser santo no falar, ser santo no pensar, ser santo nos procedimentos, ser santo nas minhas ações, ser santo em minhas atitudes, ser santo em minha postura, ser santo em minha conduta, ser santo na minha ética e ser santo na moral e ser santo em ter bom testemunho e ser santo nas vestes, aleluia, e ser santo, aleluia, no falar, aleluia, e ser santo no conviver, no se relacionar, relacionamento, na convivência, rabá, choreba, na convivência, eu preciso mostrar santificação, separado do não santo, separado do não santificado, não importa a classe, não importa a classe, não importa a posição, não importa o lugar, não importa a prata, o ouro, aleluia, importa que a Bíblia diz que eu, pastor Severino, e vocês, igreja toda, precisamos ser santo, separado, excluso, separado até da sociedade, caída, falida e derrubada. Eu e você, aleluia, nós temos que ser santo, mostrar separação em tudo. Louvado seja o nome santo. Por quê? Porque Pedro vai deixar muito claro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, amém? 1 de Pedro 2, 9, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um dever, nós temos um compromisso, igreja, nós temos uma responsabilidade, é anunciar as boas novas do céu, é anunciar as virtudes de Deus. Deus tem virtude e tem entregado para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você e eu somos santos entre todas as nações, em todos os povos, nós somos separados. Santo traduz em si, ou é conhecido literalmente como separado. A igreja, ela é separada. A igreja é separada da sociedade, a igreja é separada do Estado, a igreja é separada da lei de Senado ou do Senado. A igreja é santa, a igreja não pode se contaminar, se corromper com a corrupção do mundo. Aleluia, aleluia, a igreja é incontaminável. A igreja deve ser irrepreensível, não é repreensível. Eu e você não podemos ser repreensível. Eu e você temos que ser irrepreensível. Eu e você temos que ser incontaminável, porque Jesus, Ele foi, Ele é e será sempre incontaminável. E foi pelo sangue, aleluia, e foi pelo sangue, aleluia, foi o sangue de Jesus, foi o sangue dele. Nós fomos comprados com sangue precioso de Cristo Jesus. Pedro 1, voltando ao capítulo 1, glória a Deus, aleluia, 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andais em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí Pedro vai exortar que nós, enquanto nós estivermos aqui na terra, na nossa jornada,
na nossa caminhada como igreja, na nossa peregrinação, nós precisamos de santificação, separação e precisamos ter o temor a Deus. Temor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste comprado da vossa sã maneira, da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais. Deixa claro, vocês não foram comprados com prata, com ouro, vocês foram comprados com sangue incontaminável de Jesus Cristo. A vossa vã maneira que vocês viviam, vocês foram tirados dessa maneira que vocês viviam de vida. Glória a Deus, aleluia. Foi comprado com sangue de Jesus Cristo. Verso, aleluia, 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A Bíblia nos diz que Jesus não se contaminou-se com o mundo. Jesus não se envolveu com o mundo. Jesus não comeu a comida ou os manjares dos reis do mundo. Jesus não sentou em mesa de governante para cear com governante, para comer da comida dos governantes. Ele sentou na mesa, aleluia, de Simão, onde estava aquela classe de pessoa, mas ele sentou, foi para mostrar a diferença. Ele sentou com um propósito, porque Jesus soube sentar, e ele sabe sentar em lugar, em qualquer região, e ele sabe fazer e mostrar a diferença. Como eu e você precisamos também seguir os passos de Cristo. Sentar, mas saber sentar, e saber conversar, e saber também quando for o momento de sair. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Então, nós temos igreja, né? A igreja tem missão aqui na terra. A igreja do Senhor tem ocupação, tem seus deveres, e nós precisamos ocupar mais o espaço aqui na terra, enquanto Deus está nos dando a graça dele e as oportunidades para a gente cumprir a obra dele aqui na terra, que a missão da igreja é a pregação do Evangelho. A igreja tem que ser separada, porque a igreja é santa, é separada, e devemos ser santos em toda maneira de viver. É o que a orientação temos da parte de Deus. E eu creio, igreja, que nessa tarde é a mensagem que o Senhor fala ao coração seu e meu, que nós precisamos se mover. Nós precisamos se mover, se deslocar de um lugar para outro lugar, mesmo em meio às perseguições, às afrontas, os rejeitos, os abandonam, os odiar, tá? O Senhor deixou claro em Mateus capítulo 10, a missão dos 12, que os discípulos da igreja seriam conduzidos ou levados aos reis do mundo, aos governantes do mundo, às autoridades do mundo, mas que não se preocupasse que no momento certo, naquela hora, o Espírito Santo dentro da igreja, como é conosco, ele nos dará a palavra, ele falará por nós, não somos nós. Então isso não fosse como impedimento para que a igreja não viesse cumprir os propósitos. Eu não vou pregar, não vou anunciar porque não vou anunciar, não vou pregar porque existe a lei no país, a legislação no país, e a legislação ela tem uma regra, tem uma ordem, uma norma que é para a igreja. Não, filho, a igreja tem uma lei, a lei é a palavra de Deus. A igreja tem uma lei, a lei é obedecer a Cristo, é mais obedecer a Deus do que obedecer a homem. A igreja está sentada em um lugar chamado região ou lugares celestiais com Cristo, e em Cristo atuando em governo. A igreja está acima, a igreja não está abaixo. A igreja, para governar, ela está acima do Senado, está acima, aleluia, do Estado. A igreja está acima, só está abaixo de Cristo. A igreja só está abaixo de Cristo, porque Cristo deu poder, autoridade
E Cristo ele levou a igreja a sentar com ele num lugar, em região chamada celestial, mais alto. Então a igreja, espiritualmente, a igreja está acima, só está abaixo de Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E em Mateus 10, o Senhor deixou muito claro: temeis a Deus e não temeis aos homens. Por quê? Temendo os homens, louvado seja Deus, os homens matam o corpo, mas ali não pode fazer mais nada. Aí Jesus falou assim, agora eu dizer a vocês a quem vocês devem temer. Temeis a Deus, que ele mata o corpo, ele mata a carne, e depois ele lança o corpo e o espírito no inferno, destrói de uma vez, queima. Esse vocês têm que temer. Então, querido, nós podemos temer o que surge na terra, tentando impedir ou parar a igreja, ou calar a igreja. Nossa missão é tocar a buzina em Sião. Joel capítulo 2, 28 ao 30. Nós temos que tocar a buzina em Sião, temos que incomodar os moradores da terra, temos que cumprir o propósito da missão. Eu e você temos que temer, mas é a Deus, não é temer a homem, não é temer a sistema no mundo, não é temer a qualquer sistema ou qualquer governo. Temer a Deus não é temer a besta, não é temer ao falso profeta, não é temer a Satanás, não é temer ao diabo, não é temer aos demônios, não é temer a religião, é temer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temer a Deus. Precisamos temer a Deus. Olha lá, só o sangue de Jesus tem poder. Ai, ai. Peraí, mas parou não? Acho que não. Caramba. Ai, ele está tão claro, olha lá, que você não consegue nem ver. Não. É porque ele está claro. Está tão claro que ele não consegue ver. Ah, meu Deus. Não vou não, tem que estar ainda. Ele não parou não. É porque ele está tão claro. Está tão claro.